Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bea Maia e sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Teen Wolf. Mas antes de começar, por favor, já deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, bora lá pro vídeo. Eu já tinha dito, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Teen Wolf. O filme é uma continuação da série Teen Wolf, só que se passa 5 anos após do final da série. Ele foi criada, ele também foi dirigida pelo Jeff Davis e também o filme é por ele. Contém 6 episódios e depois de a série terminou, todo mundo queria uma nova continuação da história, porque o final da sexta temporada tinha um final em aberto, então todo mundo queria uma nova temporada na época, mas como que não tinha nada confirmado, então o Jeff Davis decidiu fazer o filme e depois de 2 anos a gente teve o filme, né, finalmente, né? Mas nesse filme a gente tem a volta dos personagens Scott e seus amigos de volta à cidade de Beacon Hills. Mas antes de comentar, vou já dar uma adenda aqui para vocês que Dylan Bryan e também a atriz Kira, a atriz que fez a Kira, não estão nesse filme, tá, gente? Só dá um contexto a mais aqui. É por causa do Dylan Bryan não ter feito o filme, porque a agenda dele tá muito corrida. Já por causa da atriz que faz a Kira, quando foi a voltar a fazer os seus personagens novamente, o salário dela foi muito inferior de acordo com os outros salários de outras atrizes, como a Crystal Head, que faz a Alison, e também o salário da Lydia e da Lia também. Então o salário dela ficou muito inferior, abaixo desses outros salários dela. Então ela recusou essa proposta, então por isso que ela não quis fazer o filme, tá, gente? Então, eu entendi, tá, gente? É por causa disso que ela não quis voltar a fazer aquilo. Mas vamos falar do filme finalmente, né? Vamos falar sobre o início do filme. A gente tem um novo mistério sobre uma caixinha de uma magia do Kitsune, né? Que é a raposa, né? E por causa dessa magia que uma pessoa foi lá raptar, sequestrar a magia, pegar a magia da casa, liberou um novo durante o filme. O que eu achei sobre o mistério geral, né? O mistério geral do filme. Eu achei a história muito fraca, não vou falar muito. Esqueci, esse vídeo vai ter spoiler, tá, gente? Mas pra quem não assistiu, quem já assistiu, comente aí o que vocês acharam sobre o filme, tá? Falando sobre a magia, a história principal, eu não curti tanto, porque eu achei a história muito fraca, mas alguns personagens carregam muito o filme. Vou falar do novo personagem, né, que é o Eli. O Eli é filho do Derek. E eu achei que, vou falar realmente que eu assim, gostei. Gostei muito da relação dos dois entre pai e filho, que lá no final da série a gente não teve como o porquê o Derek teve um filho. Mas a gente suspeita que o Derek teve um relacionamento com uma pessoa e a mãe do Eli, com certeza, ela, né, no caso, faleceu. Teorizando aqui com vocês, tá, gente? Dando a luz, né, no caso, né? Então ela supor que ela morreu durante o parto, né? Então o Derek cuidou dele sozinho. E eu gostei muito a relação entre pai e filho. O Eli, ele
acaba crescendo medo de ser um lobisomem, porque o Derek é um lobisomem já bem evoluído, né, no caso. Mas o Eli tem medo de ser um lobisomem, porque a gente vê ao decorrer do filme que quando uma pessoa invadiu a casa e o filho dele tá brincando ali no chão, né, no caso, o Derek precisou defender o seu filho, e por causa disso que o Eli fica com medo a se formar em um lobo, né, porque ele tem esse trauma desse dia. Por isso que o Eli, ele tem um medo de se... Tá? Por causa desse momento que o Derek colocou a sua realmente natureza, né? Então eu acho muito legal de ter mostrar essa nova relação entre o pai e o filho. E um outro ponto negativo que eu ainda não vou comentar, vou deixar bem lá pra frente, mas esse ponto eu gostei muito dessa ação entre os dois. Vou falar do Scott. O Scott, ele ainda continua em Rios, trabalhando lá como quem sempre trabalhou lá naquela clínica, né, veterinária. Os dois ainda têm uma boa relação até hoje. E eu vou falar dos outros personagens. O Scott, acho que não mudou em nada em questão de personalidade, mas acrescentando em Lydia e Malia, né? A Malia, a gente vê que ela continua em Beacon Hill, só que a relação dela com o Scott acabou quebrando um pouco mais. E a Lydia, ela acabou se mudando de cidade e trabalhando. Só que a gente vê que ao decorrer do filme, o porquê ela deixou o Giles, né, a causa da relação dos dois, né, porque os dois se separaram. Um ponto positivo que eu gostei desse filme não deixa o Styles, apesar de o Styles ser foi muito forte durante a série, que ele foi um grande ícone durante a série, eles não deixaram de mencionar ele no filme. Mesmo ele não indo lá, mesmo assim comentaram do Styles. Esse é um grande positivo que eu gostei muito do filme. Mas quando a Lígia revela a verdade, porque ela deixou o Styles, ela tá lá naquele momento que com o Jackson, com o vilão do filme, depois eu falo, né, diretamente. Ela teve uma visão, só que ela não sabia que era um sonho ou era uma visão de verdade, que ela viu o Styles morrendo no lado dela em um acidente de carro. Então, por isso que ela deixou o Styles, né, no caso, para ele não morrer junto com ela. Então, por isso que ela deixou ele apenas com ele, né, no caso, né. Então, é um ponto positivo que eu gostei muito dessa nova evolução da Lydia. Já da Malia, a Malia tem aquele jeito de sempre. Ela não continua o mesmo jeitinho de sempre. Já o Jackson, a gente vê que ele já tá ele está casado com... Já fugiu o nome dele, inclusive. Mas ele tá casado, mesmo assim ele voltou para o filme. O Jackson ele foi mais um alívio cômico do que ser um construtivo, né? Construtivo da série, né? Mas eu gostei de alguns momentos de descontraídos da série. Acho que esse é o ponto dele, né? Mas vamos falar do Liam, que a gente vê. Ele foi o primeiro personagem que a gente vê lá no início do filme. O Liam praticamente ele tava lá no Japão, ele foi lá defender a magia do Tixoné, né, no caso, e a namorada dele, que esse é um ponto negativo que eu não curti muito. Acho que a personagem que ia trazer um ponto muito
muito forte nesse filme. Que ela é uma raposa, né, no caso. Então lá no final a gente vê que quem salvou o Scott foi realmente ela. Então eu curti muito o final do filme, né, inclusive. Mas acho que a Kira deveria ter voltado a fazer o filme por causa desses assuntos que deveriam ser mais conduzidos do filme. E por causa dos vilões principais, que é o Oli, que mata a, a Alison lá no final da segunda temporada. Eles voltam e sobre a Alison, né? Porque também ela volta a viver. Que a gente vê o mistério que ela não foi até a alma dela estava perdida, né, no caso. Então eles acabam fazendo aquele ritual no meio da floresta, né? Pegar a espada do Oni para poder. Ela estava presa, né, no caso. Então praticamente ela volta a viver. Eu não curti. De falar a verdade, que acho que ao decorrer da série, vou aqui comparar, tá, gente? Acho que a morte da Alison foi muito importante para alguns personagens crescerem na série. Mas com a volta dela, ela praticamente o Scott está muito perdido a relação aos sentimentos dele. Então acho que a volta dela vai muito resolver essa questão dele de construir uma família, não ficar muito focado em trabalho. Eu acho que a volta dela vai fazer esse lado dele. Então eu acho que é um ponto positivo. Mas com certeza a volta dela vai trazer algumas histórias. Acho que não devia ter mudado. Mas tudo bem. Vamos falar do outro vilão, que é o Nogitsumi. Acho que sim. Nogitsumi, não sei se eu falei certo. Que ele possuiu o Styles lá na terceira ou quarta temporada, se eu não me engano. Que acho que é um ponto positivo, porque o Styles não está nesse filme, né? Porque o Styles foi possuído por ele. E esse vilão foi muito marcante, né, da série. Por isso que acho que se fosse o Styles, se ele estivesse no filme, trazia outro lado da história. Ia mais focar mais nele, né? Porque ele tinha mais conexão com ele, principalmente quando o delegado vê ele, com certeza ele vê muito o Styles, né? Porque ele sofreu muito na época. Então acho que foi um ponto positivo. O Styles não iria para outro caminho, né? No caso. Mas vamos falar que ao decorrer do filme a gente vê uma morte inesperada. Eu não esperava por isso, porque eu não assisti o trailer, tá, gente? Só avisando aqui que é a morte do Derek. Eu não estava esperando, como que eu disse, que acho que a morte dele não deveria ter acontecido. Acho que o Eli deveria ter tido mais um tempo a mais com o pai depois dele conseguir depois de ele conseguir se transformar, né, no caso. Acho que não deveria ter matado o Derek. E um ponto que eu achei muito legal, quando ele vai lá ser queimado, eu percebi, não sei se vocês perceberam, quando ele foi o fogo, morreu, né, queimado, né, no caso, o olho dele ficou vermelho. Quem percebeu isso? Comente a imagem. Eu percebi, o olho dele ficou vermelho e ele virou um alfa. Então ele virou alfa e depois morreu. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Até fiquei, será que ele morreu, não morreu? Mas gente, depois que virou alfa e depois morreu. Não entendi essa acontecendo na casa.
Mas sim, ele virou um alfa, mas infelizmente a gente não vai ver ele sendo alfa, né, no caso. Mas eu achei muito um ponto negativo, um ponto positivo, né, no caso. Mas a minha conclusão de tudo, que eu gostei muito do filme. Acho sim que tem uns pontos negativos do filme. Eu achei que o filme foi muito rápido ao decorrer do filme, mas tem alguns pontos positivos, tem uns pontos negativos que não deveria ter acontecido. Mas vocês, me contem aí, vocês sei aqui embaixo, gostaram do filme ou não? Eu fico em cima do muro, mas eu curti muito do filme. Trouxe o quentinho do coração de ver os atores interpretando de volta. Mas é isso. E comente aí se vocês gostaram ou não, né? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!